Fala galera, eu sou Zé Santos e bem-vindo ao meu canal. Solta a vinheta. Gente, voltei, tinha desaparecido porque eu tava sem ideia. Aí essa ideia veio hoje na minha cabeça e eu vou executar ela agora, porque senão eu esqueço dela e não executo. Mas o vídeo de hoje é o que uma amizade de uma aluna entre um professor pode causar. Gente, esse assunto é meio polêmico, mas tem que ser tratado, gente, porque tem pessoas que têm mente muito infantil ainda e não sabe diferenciar uma amizade entre um professor e uma aluna. A aluna mulher e um professor homem, tá, gente? Então já vai deixando aí seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação. Gente, vão lá nas minhas redes sociais, Instagram e TikTok, tá aparecendo aí. Vão me dar ideias de vídeo, porque eu não tô tendo nada de ideia, nada. Mas tá aí aparecendo, tá? Gente, e esse vídeo é mais eu vou finalizar meu cabelo quando eu for passando com vocês. E esse vídeo mais é pra explicar uma situação que aconteceu. Não vou citar nome de ninguém, não sei com quem aconteceu, tá? Não vou citar nome, mas vou explicar. Gente, foi duas situações e eu vou explicar as duas. Acontece. Essa pessoa, não vou dizer nome, vamos chamar ela de Maria. E esse professor, vou chamar ele de Gustavo. Essa Maria e esse Gustavo são professores e alunos normal. Vou explicar com o primeiro professor. Normal. Ele tem essa Maria como uma filha pra ele. Como uma filha. E ela como um pai, porque ela não teve avô paterno. E as pessoas são tão maldosas que estavam insinuando que essa Maria estava apaixonada pelo esse professor dela. Sendo que a Maria não gosta dele como esse ponto de vista aí, tá? Maria gosta dele como um pai pra ela e segue o baile. Só que as pessoas da onde essa Maria mora são muito mente fértil. Mas tudo bem. E vieram perguntar pra Maria se a Maria era apaixonada pelo professor dela. E obviamente que a Maria sabe que o professor dela é casado. E a Maria falou que não, porque realmente ela não está. Beleza. Segue o baile. Maria, certo dia, estava normal. O professor dela estava lá, estava conversando. E perguntaram para Maria novamente se a Maria era apaixonada pelo professor dela. Maria disse que não, porque Maria não está. Aí que o bicho pega. Depois foram dizer para esse professor que Maria estava apaixonada e que o professor não dava bola para ela e que o professor era isso e aquilo. Tudo bem. Esse assunto morreu. Maria explicou para as pessoas que estavam perguntando que não era apaixonada, que tinha ele como um pai, a relação deles era somente de pai e filha, e aluna e professor. Mas aí Maria achava que esse assunto ia morrer, né? Ia morrer. Não morreu. Perguntaram de novo: Maria, tu gosta desse professor teu aí, sem ser como professor? Ele é bonito, não. Maria falou que sabia que ele era casado e não criou sentimentos por ele, somente como de pai e filha. Porque Maria, antes dessa confusão toda, só pegou muito nesse professor dela. Que quando ele saiu que ele foi embora, Maria tinha feito até um texto pra ele de despedida, que ia sentir falta dele, que ele ia embora, né? Beleza. E as pessoas, a Maria achava que as pessoas não iam ver maldade nisso. Maria só achou mesmo, porque as pessoas viram maldade nisso. No texto que Maria fez, as pessoas viram maldade. Beleza. Aí
Beleza, normal. Maria não falou nada, só explicou pra todo mundo que nada mais era respeito e carinho que ela tinha pelo professor dela, que tinha como um pai, e pronto. Mas perguntaram de novo: Maria, tô achando que tu tá gostando do teu professor, que tu tá fazendo até texto. Maria falou novamente: gente, meu professor tem como um pai porque eu não tive amor paterno. Beleza, morreu. Depois que Maria falou isso, quietou. Maria explicou, morreu. Vamos pro segundo professor. Maria tem muita proximidade. Ela não sabia dessa história. Ela foi saber disso ontem, Maria, tá? E Maria foi saber disso ontem, que o próprio professor dela contou que tava saindo isso. E Maria, beleza, Maria não sabia disso, a coitada, mas o professor dela contou disso. Sexta-feira, Maria teve uma brincadeira na escola, dia da maluquice. Beleza. Maria e outra amiga da Maria foram pintar esse cabelo desse professor, porque era o dia da maluquice, ele não tinha feito nada, pediu pra ajudar e ajudamos. Ajudaram. Beleza. Tudo bem, tudo ótimo. Até aí, né, gente? Maria foi ajudar simplesmente pintar o bigode e a barba e o cabelo do professor dela de branco, né? Tinta branca, pra botar maluquice. Porque ele é professor, tinha que pintar, não tinha pintado em casa. Pintou, entrou nas ondas dos alunos que tinha pedido pra ele pintar, ele pintou. Beleza. Aí Maria, mas essa outra amiga dela, foram ajudar ele. Sem maldade nenhuma, porque nós sabemos que esse nosso professor namora e a namorada dele é linda. Linda, de Maria, beleza. Beleza, Maria foi pintar o cabelo do professor dela sem maldade. Aí, Maria pintaram o cabelo do professor dela, normal, beleza. O professor dela, normal, sentado, pintaram, ela e a amiga dela, pintaram esse cabelo do professor, o professor saiu. Todo mundo seguiu sua vida normal. Quando deu ontem, essa Maria saiu, a amiga dela tá em casa dela, não sabe nem, a Maria não sabe se a amiga dela sabe dessa história. Mas Maria segue sua vida normal, como se nada tivesse acontecido. Aí, quando deu ontem, Maria foi na casa de uma amiga dela. Só que antes de Maria foi pra casa dessa amiga dela, chegou lá, a amiga dela perguntou uma coisa, voltou e encostou na casa da outra amiga dela. Maria encostou, seu professor que estava lá, que pintou o cabelo na sexta, estava lá e chamou você pra conversar. Maria não sabia o que estava acontecendo, o professor chamou ela pra conversar e ela foi, simplesmente. Não sabia do que se tratava, foi. Achava que era uma dúvida de alguma coisa. Maria é muito sentimental, tá, gente? Maria é muito sentimental. Beleza. Maria foi. O professor dela falou que estava saindo história, que na sexta-feira, quando Maria e a outra aluna, amiga dela, estava pintando o cabelo dele e a barba, que ele estava se aproveitando dela, sendo que isso é uma baita da mentira. Maria ficou tão constrangida que não olhava pra cara do professor dela. Não olhava de jeito e maneira nenhuma, estava muito constrangida do que estava acontecendo e que não queria que isso estivesse acontecendo, queria sair de lá, nem que seja amarrada, mas queria. Beleza. Maria estava olhando pro chão, porque estava muito constrangida. E o professor dela mandou ela olhar pra ele, pra ela calmar e relaxar que ele ia resolver isso. Beleza. Maria olhou, ele falou. Aí Maria disse, cara, eu tô cansada disso. Não é a primeira vez que isso acontece. E toda vez só dá meu nome na roda. Aí ele mandou ela falar, calma, Maria, porque eu vou
eu vou resolver isso, calma, não vai ser nada, porque você só tava pintando meu cabelo, isso não tem maldade e não vai sobrar nada pra ti nem pra tua amiga. Beleza. Esse professor dela falou isso, ela foi pra casa, né? Saiu de lá, saiu da conversa. O professor dela disse que vai resolver terça, porque pra Maria não tem aula segunda. Aí ele vai resolver terça. Aí, beleza, Maria saiu, foi embora. Ficou muito mal com essa situação, que já tinha acontecido com outro professor dela. E agora com esse professor dela de novo. Ela tava muito mal, foi pra casa. Chegou lá, contou pra mãe dela o que estava acontecendo, porque Maria tem muita intimidade com a mãe dela, e contou. A mãe dela falou pra ela não se preocupar, porque como o professor dela tinha dito que ia resolver, pra ela ficar calma, porque Maria é muito ansiosa e se preocupa muito. À noite, Maria manda mensagem pro professor dela pedindo desculpa, porque ela estava muito mal com essa situação, que não queria que isso tivesse acontecido. O professor dela simplesmente só falou isso aqui, ó. Falou pra ela se acalmar, porque não tinha nada demais, que ela só tava pintando o cabelo dele. Na sexta, que as pessoas de outras salas que viram maldade numa coisa que não tem. Maria chorando, falou assim, obrigada, pessoal, desculpa mais uma vez. Eu mandei ela ir dormir, porque ela estava muito agitada, muito cuidada. Ela foi dormir, veio remédio pra dormir e simplesmente apagou. E essa história, gente, é um fato, tá? Não vou dizer nome de ninguém, mas essa história é um fato, tá? E isso não aconteceu tem muito tempo, não. Mas, gente, presta atenção. Professor e aluno, essas coisas, a gente não fala essas coisas, não. Porque isso pode dar um BO muito grande mesmo. Essa questão de professor e aluno, e aluna, na real, dá um BO muito grande, sabia? Muito grande mesmo. E isso pode dar um BO não só pro aluno, mas pro professor, mas também pra aluna, tá? Então, quando vocês veem uma amizade de um foi com a aluna, não estranhe, porque talvez é normal, gente. Tem amizades que é estranho, mas tem outros que não tem nada demais. Então, o que eu falo, toma cuidado quando você já for julgado uma vez. Não julga porque você não sabe. É isso, eu vou terminar aqui o que eu vi. Terminei. Esse foi o resultado do meu cabelo. Vou mostrar pra vocês assim. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Ela é fato, tá? Ela é verídica. Gente, por favor, não confunda a amizade de um professor com um aluno de um relacionamento. Pelo amor de Deus. Porque isso é horrível, tá? Isso é horrível. Isso acaba o psicológico da pessoa. Isso não deixa a pessoa bem. Não é saudável, não é bom. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostar, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder novidade. E se perder, faça maratona. Eduarda Marshmello. Minhas redes sociais estão aparecendo aí embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!